Olha aí, agora começou já a ter cara de investimento em renda variável. Já aparecemos com um gráfico aqui para você, né? Então veja bem, a análise técnica, ela parte do princípio de que as informações relacionadas a uma ação são expressas nos seus gráficos, no seu gráfico de preço. A gente utiliza a análise técnica para fazer operações e recomendações de curto prazo. Então a gente vai analisar o valor pelo qual uma ação, um papel, está sendo comprado ou vendido, né? E se esse papel reflete a percepção dos analistas, dos investidores profissionais ou de pessoas físicas e do restante de todo o mercado. Quando você observa as curvas do gráfico, as cotações das ações, elas acabam desenhando alguns padrões. Isso permite que a gente identifique esses padrões e um comportamento futuro. Os gráficos utilizados para realizar esse tipo de análise podem ser variados. Então, por exemplo, o investidor que opera em day trade, ele vai olhar gráficos de a cada 15 minutos, a cada 5 minutos. Já investidores que têm objetivo de mais longo prazo podem usar gráficos semanais ou até mensais para verificar as tendências. Nesses gráficos, os analistas técnicos procuram encontrar o que a gente chama de suporte e resistência. Suporte e resistência são dois pontos bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês aqui já com bastante detalhe. Por quê? Um suporte, ele é um ponto de baixa. Veja bem, estou colocando aqui para você, né? Quando a gente olha a primeira linha do gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um cursor. Espera aí, para você ativar o laser. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um suporte. Então, olha que interessante que acontece. A ação sobe e quando ela cai, ela bate aqui e para. Aí ela volta a subir e encontra aqui uma certa resistência a subir. Ela volta a cair. Cai até onde? No suporte. Então, aqui você já começa a criar um certo padrão. Então, a ação começa a subir de novo. Opa, ela bateu novamente numa resistência. E quando ela cai, ela tende a bater nesse suporte. Só que tem um dado interessante aqui, que quando uma empresa ela rompe essa resistência, aquilo que era uma resistência passa a se tornar um suporte. É um preço que ela dá. Vamos supor que está R$10 aqui. Passou dos R$10, ela continua subindo com uma tendência de alta, ela vai encontrar uma outra resistência e quando ela cair, ela vai testar essa antiga resistência que agora é um suporte e assim sucessivamente. Então é um dado bem interessante de compartilhar com você. Nestes gráficos, né, a gente vai procurando essas tendências de suportes e resistência. Então eu quero mostrar para você, inclusive aqui, com mais detalhes, como é que funciona cada um deles na questão de suporte e resistência, essas questões mais técnicas. Então, vamos começar aqui para o suporte. O que é o suporte? O suporte é uma zona de preços em que o valor da ação encontra uma certa dificuldade de cair mais. Os investidores entendem que o preço da ação está muito barato. Logo, é um nível de preço que os compradores têm uma certa até cautela, porque pode demonstrar aí interesse em comprar. Está barato, então, puxa vida, vamos comprar? Só que quando eu falo cautela também, tem um segundo lado. Por quê? Porque se uma ação perde o suporte, ela pode cair mais. Tá? Então, essa é uma reflexão que a gente tem aqui de suporte. Então, veja bem, nesse gráfico que eu estou mostrando para você, agora, esse preço aqui ó, é um suporte. A ação estava aqui, caiu, subiu, voltou, suporte, subiu, ficou no suporte aqui e não passou do suporte. Para você entender melhor, né, o que é suporte, bate o seu pé no chão. Você vai ver que você tem um suporte aqui no chão. Né? Já a resistência é o nível de preço em que a cotação ela esbarra num teto imaginário. Vamos supor que bate aqui ó, e não sai. É como se fosse um teto, por isso que chama-se resistência. Para aqueles mais antigos, né, ou que tem ainda chuveiros elétricos na sua casa, você vai se lembrar que dentro do chuveiro ali tem uma resistência. Então você nunca mais esquece que a parte de cima é uma resistência. Então, para os investidores, a resistência também
é um ponto de cautela. Por quê? Porque, psicologicamente falando, tá um pouco caro o papel. Tá meio caro. Porém, o que acontece? Tá caro, mas se romper essa resistência, ele ganha força e tende a subir mais, né? Para traçar essas linhas, é preciso identificar no gráfico os níveis de preços históricos, né, dessas ações, encontrar as suas mínimas, encontrar as máximas, e para facilitar, corretoras já disponibilizam esses relatórios para os investidores. Então, se você quiser no seu banco, na corretora do seu banco ou na sua corretora, você pode ali pedir um relatório de suporte e resistência. E é bem legal você traçar essas linhas no seu gráfico. Deixa eu te compartilhar com você um detalhe. Repara bem na imagem em si. Veja só, que eu usei a mesma imagem para exemplificar um suporte e resistência, que é a mesma coisa que eu usei aqui para mostrar para você, que é a mesma imagem, ele monta um cenário de suporte e resistência. Tá? E agora, já deu 6 minutos aqui, vou pausar aqui para tomar uma água e eu vou passar para você um dado muito interessante, que é uma estratégia. Eu quero compartilhar com você uma estratégia que eu uso, pessoal, para os meus investimentos de mais curto prazo. Quando eu uso a análise técnica para investir, eu tenho uma estratégia bem específica, que são os stop loss e os stop gains, que eu vou mostrar para você. E além disso, eu vou falar para você o que são essas barrinhas vermelhas e verdes aqui, que você vê na tela, na próxima aula também. Então, vem comigo, vamos lá.